Turminha, dando continuidade do Teatro das Sombras, nós vamos fazer aqui, ó. Vai fazer a leitura e já vai explicar o que vocês têm que fazer, tá bom? Conhecendo o Teatro de Sombras. Nos módulos anteriores, você viu que para se formar uma sombra, é preciso ter uma fonte de luz, um objeto para bloquear a luz e uma superfície no qual a sombra se projeta. Os exemplos das páginas anteriores mostram, portanto, vários modos de se produzir sombras. O ser humano é fascinado pelas sombras e, ao longo da história, tem produzido sombras para criar emoção e artes. Um exemplo disso é o Teatro de Sombras. O que você sabe sobre o Teatro de Sombras? Tá? O que vocês sabem disso? Lembra daquelas sombras que nós fizemos lá no colégio, que nós fomos no sol, aí projetou a sombra no chão, aí vocês desenharam o corpo do amiguinho. Depois em casa, vocês fizeram com um objeto também, ou foi com a luz com o sol, o tempo estava nublado, então não deu para fazer com o sol. Aí nós usamos a luz do celular, a lanterna do celular, ou uma lanterna, e aqui tem o Teatro da Sombra. Como será que é feito o Teatro da Sombra? Então, ó, vai explicar aqui para vocês. Músico que toca instrumento durante a apresentação. Então, aqui tem um músico, tá? Que ele fica tocando durante as apresentações, música. Entre os manipuladores e a tela fica uma fonte de luz. Olha a fonte de luz aqui. Então, vamos supor que aqui tá a tela do teatro, né? Um pano ou um papel. E atrás dele, aqui atrás, reflete a luz, tá bom? Fica uma fonte de luz para poder aparecer a sombra. Bonecos que contam a história, perdão. E aqui, ó, manipuladores dos bonecos. Então, aqui, ó, pode perceber que tem as pessoas que ficam sentado, ficam mexendo com os bonequinhos, tá bom? Acompanhe a seguir uma lenda sobre a origem do Teatro das Sombras. A origem do Teatro de Sombras. Diz uma antiga lenda chinesa que no ano 121, o imperador Wuti da dinastia Han, muito triste com a morte de uma bailarina que amava, exigiu que o mago da corte a trouxesse de volta do reino das sombras, ou ele mandaria decapitá-lo, mandaria matar ela, tá bom? O mago da corte, com medo, usou a imaginação e confeccionou uma silhueta. O que é silhueta? É um perfil de um corpo, tá? Então, ele fez um corpo de uma bailarina, usando uma macia pele de peixe. Depois mandou armar no jardim do palácio uma cortina branca, de modo que ficasse contra a luz do sol. Então, olha lá, era a cortina, e daí ele ficava contra a luz do sol para poder refletir a imagem, tá bom? Deixando transparecer a luz. Então, deixando o quê? Aparecer a luz. No dia marcado para a apresentação, toda a corte e o imperador se reuniram no suntuoso. O que é suntuoso? É um luxuoso jardim do palácio. Ao som de uma flauta, o mago fez surgir a sombra delicada de uma bailarina, se movimentando com a graça e a suavidade. Nascia assim o Teatro da Sombra. Então, ó, aqui se vocês olharem, tem uma imagem, ó, no Teatro de Sombras tradicional. Os bonecos são feitos de pele e bem fina de algum animal, tá? Então, é pele bem fina de algum animal que eles pegam e eles fazem o boneco. Esses materiais são recortados e pintados. Deste modo, um pouco de luz pode passar através desses bonecos. Agora vai vir uma coisa super legal para vocês, ó. A imaginação e as sombras. Além do teatro tradicional de sombras feito com bonecos delicados e transparentes, existem outras versões. Nas versões modernas, às vezes são usados bonecos escuros
que mostram bem o contorno da figura. Em outros casos, as sombras formadas pelo corpo dos atores se movimentam diante da luz. Então, aqui, ó, aqui são feitos com os bonecos de papéis e aqui são feitos com o corpo, tá bom? Agora, mão à massa. O que vocês vão fazer? Agora, vocês vão, aqui não vai fazer o grupo, né, que não tem, então vocês vão precisar o quê? Vocês vão fazer um teatro, tá bom? De papelão. Pode pegar uma caixa de sapato, qualquer caixa que vocês tiverem, aí vocês vão precisar do quê? Uma caixa de papelão, um papel cartão preto, se não tiver, pega, desenha num papel e pinta bem forte de preto, uma folha de papel manteiga, ou papel de seda, palitinho de churrasco, pode fazer no lápis também, se não tiver o palitinho, tesoura sem ponta, tá? Aqui fala com ponta, mas sem ponta, fita crepe ou outra fita adesiva, que pra quê? Pra colar o personagem que vocês vão fazer atrás do palitinho ou do lápis, se vocês quiserem fazer com um lápis, tá bom? Lápis, borracha, iluminário ou uma lanterna, pode ser a luz do céu, a lanterninha do celular ou uma lanterna mesmo. E aqui ensina como que se faz, tá bom? Então, essa atividade, a Pro vai pedir para entregar só na terça-feira, tá? Manda foto, pode gravar vídeo, vocês fazendo teatrinho, pode fazer qual personagem vocês quiserem. A Pro vai amar se tiver vídeo, que daí a Pro pode publicar, mostrar o teatrinho que vocês fizeram, tá bom? Use a criatividade de vocês e eu espero até a terça-feira.